gente faz essa sessão para responder as dúvidas. Aí, obrigado. Estamos de volta. Dúvidas, comentários, pessoal, coloquem aqui nos comentários, por favor. Excelentes indicações, hein, Guilherme? Esses livrinhos me salvaram, cara. Eu fiz história, né, na faculdade Muito bom. e a leitura deles me salvou, porque foi A lou- um. Nos Oi, tá me preservou ouvindo? da loucura, né? Exato, exato, exato. Quer dizer, tudo. Quando eu lembro muito bem da sensação, da impressão que eu tive quando eu li o Saber dos Antigos. Foi assim, pô, isso aqui faz sentido, né? É como se fosse uma lufada ali de ar fresco naquele ambiente carregado, naquele ambiente relativista. Agora, o mais curioso é que esse mundo que nega a objetividade, que nega a verdade, é um mundo que tem a tentação de assumir o logos divino, de querer criar a realidade pela linguagem, né? Quer dizer, o sujeito vai lá e fala assim, existem 35 gêneros. E aí existem 35 gêneros, né? E você tem que aceitar aquilo. Quer dizer, é uma tentação meio, quase que luciferina, né? Porque eles querem tomar o lugar do próprio logos divino. Então, Guilherme, se você olhar essa decadência no âmbito da filosofia do direito, né, você vai ver que o que eles querem fazer, né? Tanto o, nessa decadência da filosofia do direito que eu digo em relação ao voluntarismo que eu mencionei, né? A ideia de que a vontade humana arbitrária ela vai, em última análise, determinar o caráter bom ou mal, certo ou errado das nossas ações. Isso, na verdade, é uma tentativa, tá, de sentar no trono divino, né? De querer conhecer o bem e o mal como Deus os conhece, né? Na verdade, a tentação do Gênesis, né? Uhum. O que é aquilo ali do Gênesis? A tentação do homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é conhecer o bem e o mal. O próprio demônio fala, conhecer o bem e o mal como o próprio Deus os conhece. Ou seja, conhecer o bem e o mal como Deus os conhece é determinar o bem e o mal, né? Por assim dizer, criar a estrutura da moralidade, né? E é o homem querendo criar a estrutura da moralidade humana a partir da sua vontade degenerada. Isso é a vontade, isso é o voluntarismo jurídico moderno, né? E esse voluntarismo jurídico ele se expressa pelo meio através da vontade estatal. E a vontade estatal ela se expressa ou pelo vontade do governante, pelo tirano da ocasião, né? Ou pela vontade do legislador, e aqui nós temos as leis positivas, ou pela vontade do julgador. E aqui eu falo do ativismo judicial, né? Então, esse ativismo nefasto, na verdade, ele tem fundo voluntarista, né? Ele tem fundo voluntarista, porque se no passado eu tinha a tirania das leis positivas arbitrárias, agora eu tenho a tirania das decisões judiciais arbitrárias, Uhum. né? Então é assim que nós veremos, Deus nos livre disso, mas é assim que nós veremos o aborto sendo legalizado no Brasil, né? E já é uma promessa de certos ministros, hein? Legalizar o aborto no Brasil, né? O Barroso, quando tomou posse, ele deu uma entrevista para o Globo e na entrevista ele fala com todas as letras, o modelo para mim é Roe versus Wade, né? Ele quer reproduzir Roe versus Wade no STF. Tá? Então, isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É dizer que aborto está tudo bem. Não tem problema. É usurpar o trono divino. Dizer, oh Deus, sai para lá, você não sabe das coisas, não. Eu é que sei o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo que aborto pode. Tá? Então, isso é
a cabeça de um ministro do Supremo hoje, infelizmente. Olha a É. contaminação, né? Aquele livro As Ideias Têm Consequências, né? Olha o poder destrutivo de uma ideia errada. Eu vi um meme hoje no Facebook. Negócio devastador. Eu vi um meme hoje sobre essa comparação entre humanas e exatas, né? Era mais ou menos assim: ah, o cara da exata, se ele erra um cálculo, cai um prédio, né? Aí, quer dizer, pessoas morrem. E aí, se o cara de humanas ele erra lá a resposta na prova, não dá nada. Acho que era uma coisa assim, a brincadeira. E bom, é engraçado e tudo, mas na verdade, o erro filosófico ele não derruba um prédio, ele derruba uma civilização. O erro Exatamente. filosófico ele derruba, ele destrói vidas humanas, que é justamente isso. Exatamente. Quando eu mencionei o aborto, eu queria dar um dado para as pessoas terem dimensão da atrocidade que foi a legalização do aborto no século XX, que esse ano completam 100 anos, né, da legalização do aborto na União Soviética. Foi em 1920. Só para vocês terem, você me corrija se eu estiver errado, tá? Parece que nos Estados Unidos hoje, onde o aborto é legalizado até os últimos momentos da gestação, são praticados mais ou menos 1 milhão de abortos por ano, né? 900 mil, 1 milhão, não é Por isso? aí. Foi o número que eu vi. Exatamente. Na União Soviética, na década de 70, na década de 70, eram cerca de 7 milhões de abortos por ano. Meu Deus. Então vejam a brutalidade que foi, e assim, fora o regime chinês, que acho que nós não tem nem como contar. Né? Não tem nem como contar. Então, quando eu vi esse número, quer dizer, de 40, 50 anos atrás, fazia-se 7 vezes mais abortos do que nos Estados Unidos hoje, eu tomei um choque, cara. Tomei um choque e fiquei ali. Não, é bizarro. É bizarro. Mas, Não, bom, é assim, nós só teremos a dimensão disso na vida eterna, né? Assim, do que foi esse holocausto silencioso do aborto, né? exato. E uma coisa que eu sempre falo, Guilherme, é o seguinte: quando você sempre na história, quando você teve onde existe satanismo, existe também sacrifício humano, né? Então, o que é o aborto? O aborto é um sacrifício humano, né? Então, eu ficava me perguntando assim, o que explica a obsessão que essas pessoas têm pelo aborto, né? Tudo bem, meu filho, vai viver tua vida, faz lá o teu aborto, mas o que explica a militância abortista, né? Aquela vontade de impor o aborto, de legalizar, de dizer para as pessoas que é um ato inócuo ou até que é um ato virtuoso, né? O que explica que essas fundações gastem rios de dinheiro para promover o aborto ao redor do mundo, né? E eu ficava pensando, cara, você não vê esse esforço para outras coisas meritórias, né? Por exemplo, alimentar os famintos da África. Você não vê esse esforço todo, Não, né? e as pessoas não percebem uma coisa muito óbvia. Por que a China tem tomado cada vez mais essa posição de ascendência no cenário internacional? Em grande parte pelo capital humano que ela tem. 1 bilhão e 200 milhões de Exatamente. pessoas. E quer dizer, agora, com esse avanço cada vez mais intenso, eles vão se sobressair. E eu não duvido, Henrique, que assim como recentemente eles remodelaram a política de filho único, passaram para dois, em alguns anos eles vão passar para três ou até quatro. Eles vão passar para três ou até quatro. E aí, porque, quer dizer, a dominação vai estar completa, vai estar completa. Então, realmente uma miopia que é inexplicável, porque é um medo, um temor, e eu vou pensar aqui não no militante, mas a pessoa que no dia a dia talvez tenha ali a sua tentação de se livrar da responsabilidade que ela gerou na sua noitada ali, na sua balada, é um medo de um bebê de assumir uma responsabilidade por um outro e de se doar, é um egoísmo profundo. E você vê até políticos falando, né, em desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo
defendem o controle de natalidade, defendem a redução da população, defendem famílias menores. E esquecem desse elemento objetivo, do capital humano, e aqui eu estou usando a expressão no sentido bom, ou seja, o ser humano, ele é um portal de possibilidades, boas e ruins. Se ele for bem educado, serão, no mais das vezes, possibilidades positivas. Ele vai multiplicar o conhecimento, ele vai trabalhar, ele vai se desenvolver. Então, os chineses sabem disso, cara. E por isso é que é cruel o negócio. Ao mesmo tempo que eles sabem, eles eliminam ali, é uma coisa muito matemática, cara. Enquanto a gente estiver aqui no saldo, a gente continua eliminando. Quando a conta começar, que foi o que Stalin fez. Quando eles começaram a ver que o negócio tinha explodido a tal ponto que haveria um déficit muito grande populacional, o que o Stalin fez? Adotou políticas para a vida. Adotou políticas para a vida. Cartazes, o aborto foi proibido, fizeram, né, tinha outdoor, tinha aquela coisa toda, panfleto, tenha família, tenha filhos, porque os caras sabem muito bem disso. Eles mudaram a política do aborto, né? Nos anos 30. Mudaram. E aí depois, quando a coisa reequilibrou, o Khrushchev fez o quê? Vão abrir a porteira de novo. Então, quer dizer, é um cálculo muito frio. De, olha, até aqui nós aceitamos a vida humana nova. Até aqui não. E tem o seguinte também, Guilherme, uma coisa é uma coisa assim que é mais um fato da modernidade. Todo esse movimento de sex lib, né, de liberação sexual dos anos 70, né, isso tudo tem a ver com a escola de Frankfurt, com todas essas ideologias que eu mencionei na live, né, com esses erros. O que é necessário para você garantir a plena liberdade sexual? Uma liberdade sexual que seja livre de consequências. Ou seja, eu preciso garantir que eu posso me livrar da principal consequência do sexo, que é um bebê. Quando eu garanto que eu posso me livrar da consequência mais séria que o sexo pode ter, que é uma criança, eu garanto a plena liberdade sexual. Libertinagem, né? Melhor dizendo, que isso não é verdadeira liberdade. O vício escraviza, o vício não liberta. O vício só escraviza. Então, você faça sexo à vontade, tá? Sem consequências, como se não houvesse amanhã. E se você engravidar, está aqui o aborto para você. Né? Legalizado. Né? Então, é a libido dominante, né? Eles vão dominar as pessoas através desses instintos, dessas paixões de baixo ventre. Né? Hoje é tudo sexo, tudo gira em torno disso. E acho que esse é um tema muito sensível quando nós falamos de conservadorismo, porque muitas pessoas confundem conservadorismo com moralismo, aquela fiscalização da vida alheia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ao mesmo tempo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí a gente entra com o chamado à responsabilidade do indivíduo mesmo, as pessoas que estão ouvindo aqui, de refletirem sobre isso. Porque, senão, não há conservadorismo possível. Quer dizer, ninguém aqui está pedindo para você virar um moralista fiscal da vida. Não é isso. Não é isso. É fazer uma reflexão sobre justamente o impacto disso em todo esse edifício que você expôs na aula. Porque o que acontece? Quando a pessoa passa a achar que o ato sexual, aquele momento de prazer que ela tem com outra pessoa, ele não pode ter a sua consequência natural, na hora que a coisa fugir do controle, e ela vai fugir, em algum momento ela vai fugir do controle, o que você vai pedir? O aborto. Então a pessoa que aceita a mentalidade contraceptiva, né, de que ela tem o direito de ter o ato sexual sem a sua consequência natural, na hora que acontecer algo fora do esperado, ela vai exigir o quê? O aborto. Ela vai exigir o aborto. Né? E tudo voltado para esse medo, para esse temor do quê? Olha, o pior que pode acontecer com você é um bebê na sua vida. Cara, aí as mulheres vão aceitar, cara, ser tratadas como objeto, os homens vão aceitar ser feitos de otário, de trouxa, vão aceitar todo tipo de humilhação,
todo tipo de barbaridade para fugir dessa consequência, dessa pessoinha que potencialmente está ali na jogada, né? E todo mundo fingindo que está tudo ok, né? Aquele fingimento, aquela, me fugiu a palavra aqui, aquele cinismo. Ah, tamo bem, tô resolvido, tô feliz, tô resolvido, cara. Todo mundo fingindo que não tá tudo bem, né? E as pessoas, Guilherme, elas não, elas pensam assim, não, quem se diz favorável ao aborto, né, sempre estabelece um marco temporal arbitrário, né? Ah, não, eu acho que até os 3 meses tudo bem, né? Ou então até o início dos batimentos cardíacos, né? Ou então até a formação do sistema nervoso, né? São todos marcos arbitrários, né? E o professor Olavo diz assim, tem um artigo dele maravilhoso que diz, cujo título é Lógica do Abortismo, é o título do artigo. E nesse artigo ele diz assim, ninguém jamais foi capaz de demonstrar que o momento em que a vida começa, né? Ninguém jamais foi capaz de demonstrar que um embrião não é uma pessoa ou que é uma pessoa de pleno direito. Então, o que ele quis dizer? Que nós, pró-vidas, nós nunca vamos conseguir provar aos nossos adversários que o embrião é uma pessoa. Nós vamos dizer, olha aqui, tem um DNA exclusivo, único, irrepetível e tal. Se deixar o embriãozinho quieto, ele se desenvolve, vira uma pessoa adulta. É injusto interromper esse processo. Eles vão dizer que não, que é um amontoado de células, etc. e tal. E eles também não vão conseguir nos convencer de que é um amontoado de células, que não é uma vida humana. Então nós chegamos a um impasse, né? Nós que somos pró-vida, né, nós não vamos convencer o outro lado, nem os abortistas vão nos convencer. Então, se eu chego a uma dúvida insanável no campo do debate público, eu sou moralmente obrigado a adotar o princípio da precaução. Eu devo me abster. Se eu tenho a chance de cometer um homicídio, eu devo me abster de praticar esse ato. Eu não vou dar um tiro num arbusto se eu sei que existe a chance de haver uma pessoa atrás do arbusto. Eu não vou dar marcha ré no carro se eu sei que existe a chance de haver uma criança brincando atrás. Eu não vou fazer isso, mesmo que seja uma chance mínima. É esse princípio da precaução que rege a nossa vida, ele se aplica para o aborto também. Olha, se você não é capaz de me convencer de que é uma vida humana de pleno direito, tá? Eu devo me abster de abortar. Eu não vou correr o risco de cometer um homicídio. Já pensou que coisa gravíssima? Cometer um homicídio, matar uma pessoa. Só que as pessoas levam isso com a maior leviandade. Vão dizer, não, ele não está totalmente formado ainda. Para mim não é pessoa. Na minha opinião, ainda não é pessoa. Meu filho, não é na sua opinião. É o que diz a realidade objetiva, que está diante dos seus olhos. E aí a gente pensa assim, Guilherme, esse pessoal deve ter um limite, né? E aí esses marcos arbitrários são limites que as pessoas colocam, né? Eu sou a favor até a 12ª semana, né? Depois disso eu sou contra, né? E aí esses limites arbitrários, esses marcos temporais que as pessoas estipulam, eles são sempre alargados. São sempre alargados. Começa ali no início, né? No início, todo mundo sabe que a vida começa na concepção. Todo mundo sempre soube disso. A vida começa na concepção. Daqui a pouco não é mais na concepção, é na nidação, quando o embrião se fixa no útero. Daqui a pouco não é mais na nidação, é no início do batimento cardíaco. Daqui a pouco não, a vida só começa com a formação do tronco encefálico, né? Não é no tronco encefálico. Aí você vai adiando, até que você chega ao late term abortion, o aborto de termo tardio. O bebezinho já todo formado, com 9 meses, tá?
você vai lá e faz o aborto. Mata o bebê já todo formado, pronto para nascer. E aí você diz, não, esse é o limite. Ninguém pode ser mais cruel, mais hediondo do que isso. Pode. Aí você evolui para o partial birth abortion, o aborto de nascimento parcial. O partial birth abortion, o que é? Você espera o bebê nascer, você induz o parto, quando a cabecinha do bebê está saindo, você dá uma injeção letal na veia jugular do bebê e o bebê morre. Ou você decapita a criança. Né? Então, assim, o bebê está nascendo e o sujeito está matando a criança. Ou ele decapita a criança vai ser decapitada, ou vai receber uma injeção letal ao nascer. Aí você diz, não, mas chega, acabou. Eles não podem ir além. Podem ir além, os nazistas foram. Tá? Os hospitais soviéticos tinham unidades chamadas abortórios, né, que eram unidades dentro dos hospitais só para fazer aborto. Como você tem assim, o setor de cardiologia, o setor de ortopedia, né, você tinha o setor de aborto, era só para isso. Né? E aí os nazistas, que são socialistas também, né, eles implantam o programa de abortos na Alemanha, e o programa dos abortos da Alemanha evolui para um programa de assassinatos de crianças já nascidas. Né? Ou seja, crianças que eram difíceis de educar, que davam trabalhos, que faziam xixi na cama, que eram muito arredias. Essas crianças eram assassinadas pelo regime nazista. Crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí você diz, não, Henrique, isso aí ficou lá atrás, isso aí é o nazismo que já passou. Isso não existe hoje em dia. Aí você abre uma revista de ética médica respeitada, cujo nome me escapa agora, e você encontra um artigo médico de ética médica, aliás, antiética, né? Assinado por 2 criaturas chamadas Francesca Minerva e Alberto Giubilini. Alberto Giubilini e Francesca Minerva são os 2 indivíduos que assinam esse artigo. É um artigo publicado numa revista acadêmica de ética médica, respeitada. O que eles defendem nesse artigo? O título do artigo é Aborto pós-nascimento. Por que a criança deveria viver? Este é o título do artigo. Aborto pós-nascimento. Por que a criança deveria viver? Interrogação. Então eu falei do late term abortion, tá? Falei do partial birth abortion, o aborto de termo tardio, o aborto de nascimento parcial, e agora nós temos o aborto pós-nascimento. O que é o aborto pós-nascimento? O bebezinho está nascido no colo da mãe, o bebê nascido no colo, chorando. Se a mãe, isso é o que defendem esses monstros, né? Se a mãe não aceita aquela criança, ela não recebeu aquela criança como seu filho, ela, portanto, tem o direito de matá-lo. Porque essa criança não foi recebida na comunidade humana. E aí, qual é a tese que esses monstros defendem? Que aquilo que confere o status humano, né? Aquilo que confere o status humano, aquilo que põe início à vida humana, é a vida em sociedade. Se aquela criança não foi aceita na sociedade, e a primeira sociedade é a sua mãe, e se ela não é aceita pela sua mãe, ela deve ser morta. Eu estou falando de um bebê nascido, tá? A mãe tem o direito de matá-lo. É isso que eles defendem. Porque ele não foi aceito na comunidade humana, portanto, ele não recebe o status humano. Ele não tem direitos humanos, ele não recebe direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Ele não recebe nenhum direito, porque ele não tem status humano. Ele não chegou a isso. Ele é morto antes. Então, se eu não te aceito na sociedade, eu posso te matar.
Isso vale para os grandes genocídios, né, cometidos contra diversas etnias. O judeu não é gente. Eu não reconheço status humano a judeu. Portanto, eu vou lá e mato o judeu. Esse é o pensamento nazista. Né? Burguês não é gente. Os inimigos da revolução não são gente. Portanto, eu vou lá e mato os inimigos da revolução. Aqueles que eu carimbei com esse rótulo. Porque eles não são gente, eles não são humanos. É o nominalismo às suas últimas consequências, né? Até as últimas consequências. Eu posso matar qualquer um. Até uma criança nascida. Olha o grau de atrocidade. E aí você diz assim, não, existe uma saída para isso, Henrique. Esses caras não pensaram nessa saída. E qual é a saída? A adoção. Se a mãe não aceitou a criança, entrega para adoção. Entrega para adoção. Sabe o que eles respondem no artigo? Não, a adoção não é uma opção. A adoção, a mãe entrega para adoção, ela vai ficar eternamente pensando, onde estará meu filho? Ela tem que resolver o problema logo. Ela resolve matando de uma vez. Se ela mata o bebê de uma vez, ela resolve o problema. Pronto. Só que eles não sabem que, com isso, a mulher atrai para si um sentimento de culpa e uma dor psicológica muito mais atrozes do que esse pensamento de onde estará meu filho que eu entreguei para adoção. Né? E esse sentimento de culpa do aborto, ele só é curado quando a mãe se dá conta do mal que ela fez, do pecado que ela cometeu, tá? E aí ela procura o confessionário, se confessa, e ela entende que ela continua sendo mãe desse bebê que foi abortado. E ela então restabelece uma relação de maternidade com essa criança. Essa criança que continua existindo, que está lá no céu. Tá? E aí ela se vê como mãe dessa criança finalmente. Só assim ela consegue se livrar dessa culpa. Não existe outro meio. Ela pode fazer 20, 30, 40 anos de terapia. Ela nunca vai se libertar dessa culpa. O aborto vai deixar nela uma marca perpétua, que ela vai carregar para o caixão. Então, assim, aborto não é uma opção. Não pode ser uma opção válida. E o professor Olavo fala naquele artigo, olha, nós devemos reconhecer que o status humano, a condição de humanidade, ela é dada por natureza. Atenção àquilo que eu falei sobre lei natural. É uma condição que é dada por natureza, pela essência humana. Lembrem-se do nominalismo. Eu expliquei o nominalismo, que vai dizer que humanidade é só um flatus vocis, é só um nome. Isso propicia o aborto. O nominalismo, ele abre as portas para o aborto. Porque eu vou dizer, humanidade é só um nome que eu inventei para designar um grupo de sujeitos, um grupo de indivíduos. Não. Eu reconheço, eu sou realista. Eu reconheço que na realidade, existe uma coisa chamada humanidade. E que essa coisa é recebida por natureza. E não por uma revogável concessão estatal. E não por uma revogável concessão de quem quer que seja. Seja a mãe da criança, seja o Estado, seja o ministro do STF. A condição humana é dada por natureza. Quando o espermatozoide penetra o óvulo e aquele DNA é formado, o embrião se constitui, ali está a essência humana, ali está a humanidade. E, portanto, o direito à vida e os demais direitos dessa criança devem ser respeitados desde a concepção. E eu sou obrigado a adotar o marco mais cauteloso. Qual é o marco mais cauteloso para a proteção à vida? É a concepção. Não é a anidação, não é a formação do sistema nervoso, não é nenhum outro. O marco mais cauteloso é a concepção. Se qualquer pessoa tem dúvida, eu não posso provar em que momento começa a vida. Nem o abortista pode provar que não começa na concepção e nem o pró-vida pode provar que começa na concepção, porque o abortista não vai aceitar. Então, qual é a atitude correta? Vamos adotar o marco mais cauteloso, que é justamente o encontro do óvulo com o espermatozoide. Acabou. Isso é um imperativo jurídico, moral, ético. Então, esse silogismo é inafastável. Eu quero ver alguém demolir esse silogismo que eu acabei de fazer aqui.
Tá? Não dá Henrique, para você chegar a outra conclusão. uma coisa que também está um pouco fora do horizonte sobre dessa discussão do aborto, pelo menos é o que me parece, é que muitas vezes o peso recai muito na mulher. Né? Claro, a mulher é que porta essa vida no seu ventre. E nós quase não falamos, inclusive nós homens, não falamos da canalice do homem, a canalice do pai. Né? A canalice do pai. A gente sabe que tem casos, né? Vira e mexe aparece algum caso a mulher quer abortar e tudo, e o cara, né, o pai até tenta reverter aquela situação. Mas são exceções, né? São exceções. Na maior parte dos casos, a gente está diante do quê? De uma canalice, de um egoísmo, de uma covardia, de uma postura abjeta do homem, de querer usufruir de um prazer corriqueiro, um prazer que dura segundos, e abandona e trata como lixo aquela mulher, aquela moça, aquela namorada, aquela noiva, aquela esposa, muitas vezes também, é porque acontece em famílias, né, de casais, casados, que muitas vezes o homem acha que uma nova vida é o fim da linha, não tem mais jeito, e ele tenta levar a esposa para abortar. Isso acontece. Algumas semanas, uma amiga que trabalha numa instituição que tenta dissuadir moças de cometer aborto, nos relatou que no México, casos recentes de homens casados que levaram a mulher para a clínica de aborto. Então, essa postura ela é inaceitável do homem. Os homens que estão ouvindo aqui, cara, isso é inaceitável. Isso é a postura mais covarde, abjeta e condenável e grotesca, porque muitas vezes a mulher é tomada pelo desespero porque ela acha que não vai ter ninguém para ampará-la, psicologicamente, afetivamente. Né? Então, eu garanto, se o homem assume, o homem quando assume aquilo, fala, olha, por mais que eu não vou ficar junto com você, mas eu vou assumir, eu vou ser pai dessa criança, eu vou ser pai. Ou se em algum momento a coisa não funcionar, tá, tudo bem, pode causar danos, mas dos males o menor. Aqui, dos males o menor. Eu garanto que a maioria das mulheres vai pensar duas vezes. Se ela souber que tem uma voz ali, fica com medo dos pais, fica com medo do... Mas se tiver uma voz ali, eu vou arcar com as consequências dos meus atos, a coisa muda de figura. Cara. Então, acho que a gente também tem que... A gente está falando aqui, né, de... Por que eu estou comentando isso? Porque outro dia um amigo, eu não vou dar o nome dele para não... Não tem a ver com ele, mas ele relatou isso, que ele estava numa cafeteria ali, e aí três caras ali conservadores, falando de conservadorismo, e esses caras falando de como eles traíam suas esposas. Né? Então, isso está muito presente. A gente está falando de resgatar o conservadorismo e quando chega nessa parte moral, nessa parte afetiva, as pessoas se permitem todo relativismo, cara. Né? O cara, eu sou conservador, sou Bolsonaro, não sei o quê, mas o cara manda aí, ó, acabar aqui a Neve, não sei qual é o nome dela, desculpa, porque eu não estou conseguindo. Meu pai fez isso com a minha mãe, ela abortou 3. Olha isso, cara. Cara, é tenebroso, é triste, cara. Tenebroso. É Tenebroso. triste, assim, eu me solidarizo porque o homem, a gente tem falado muito, né, da mulher, a mulher aborta, não sei o quê, tudo. Eu não vou nem falar do médico, acho que o médico na escala é o pior de todos, assim, é o cara que... O médico é o cara que sabe exatamente o que está se passando ali, é o psicopata, né? O médico aborteiro, ele é sociopata, ele não tem empatia nenhuma, nenhuma. Esse merece prisão perpétua, pena de morte, tudo, né? Guinevere, belo nome da rainha Guinevere, né? Então aqui, um testemunho de como que o homem, a gente tem que bater nessa tecla, sabe, cara? No, e pegar os piores adjetivos para descrever essa canalice, essa coisa abjeta, covarde do homem que usufrui e depois foge. Vai lá e obriga a mulher a tomar o Citotec, ou vai lá, leva a mulher na clínica de aborto, ou simplesmente desaparece, vira as costas, bloqueia. Cara, se tem algum cara que pensa assim, aqui ouvindo, cara, você é um canalha, eu acho que não, né? Acho que não. Mas é isso aí, tem muito homem que se diz conservador, mas acha como o homem do mundo, exatamente. Se tem um cara que pensa aqui, ou que vai ver depois, cara, você é um lixo humano, cara. Você é um canalha, um covarde, um lixo absoluto. Exatamente. E Guilherme, isso que você falou
E para mim os comentários estão travados. Eu não estou conseguindo ler nenhum comentário porque não estão aparecendo. Não sei por quê. Tá? Mas que bom que você está vendo aí. É, isso que você está dizendo, Guilherme, tem muito a ver com o fenômeno da adultescência. Né? O mundo está cheio de adultos infantilizados que não assumem a responsabilidade de uma vida adulta, né? Que são incapazes de arcar com a consequência dos seus atos. Né? Então, esses vagabundos, né, que passam um dia, muitas vezes, vagabundos que ficam explorando as mulheres, que não querem trabalhar, né? Eu estou distribuindo currículo, eu estou procurando emprego, e a mulher que está sustentando a casa. Né? Esses caras que exploram as mulheres, passam o dia jogados no sofá, jogando videogame, fazendo coisas inúteis, perdendo tempo com bobagens, com distrações inúteis, né? Muitas vezes consumindo pornografia o dia inteiro, né? Caras que ficam até altas horas da madrugada na internet. Né? Esses caras, eles não estão preparados para a vida adulta. E, infelizmente, esses caras têm um negócio no meio das pernas e eles podem fazer um filho. E pobre dessa criança que tem um pai desse jeito. Né? Então, Uhum. eu tenho pena de uma criança que é criada por um pai assim. Então, esses vagabundos, tá? São esses que forçam as mulheres a abortar. Muitos caras levam as mulheres às clínicas de aborto, inclusive. Né? Eu não estou dizendo que a pessoa, num momento de fraqueza, ela pode aderir até um conselho errado. Né? Alguém falou uma besteira no ouvido ali e ela embarcou nesse conselho errado e acabou fazendo o aborto, ou então levando a mulher a abortar. Essas situações acontecem também. O cara entra no desespero, tá? E acaba concordando com que a mulher faça um aborto. Tá? Isso tudo acontece, existem casos e casos. Agora, o grosso da situação são esses adultescentes, esses homens vagabundos que só são adultos na idade, mas que mentalmente são crianças, tá? Que não querem saber de trabalhar, não sabem o que é sustentar uma família, trabalhar duro para sustentar uma família, fazer um filho e trabalhar para criar esse filho e educá-lo, tá? De um modo minimamente condizente. E são esses caras que levam as mulheres e forçam. Eu já ouvi vários relatos, Guilherme, você já deve ter ouvido também, iguais a esse. Né? Eu não queria fazer o aborto, mas meu namorado me forçou. Né? Eu tenho pena da mulher que caiu na mão de um vagabundo desses. Tá? Um namorado, um noivo, até mesmo um marido que força uma mulher a fazer aborto. A gente não pode mais um filho, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vou ter como criar, e não sei o quê. Aí vai lá e faz o aborto. Né? Ora, você não foi adulto para fazer sexo e engravidar a mulher? Agora você não é adulto para trabalhar mais um pouquinho, para dar o seu jeito e educar essa criança e ter esse filho? Mas não, é mais fácil ir ali resolver o problema ali na clínica. Né? Então, é uma vergonha, é uma vergonha. E esses caras, Guilherme, esses adolescentes, o que eles têm que fazer é virar homem. Né? Deixar de ser vagabundo e virar homem. Assumir responsabilidade. Tá? A vida adulta. É fazer filho, é casar, fazer filho, trabalhar. E não perder tempo com bobagem, com distrações, com diversões. Né? A maioria hoje quer isso. Né? A sociedade do espetáculo, da diversão. Só querem saber disso. Né? São prazeres sensitivos. Então, o sexo é um parque de diversões, né? É comida, é viagens, é sexo, diversões inúteis, né? E é só isso, cara. Infelizmente, hoje a vida adulta. Henrique, a gente acha que não vale a pena falar desses assuntos de uma forma não moralista? É porque o que é um moralista? O moralista é o cara que fica fiscalizando a vida do outro. Né? Ele fica fiscalizando ali, ele fica mexericando. Não é o sujeito que, quando faz um diagnóstico geral, igual a gente está fazendo aqui, a gente não está falando para uma pessoa específica, a gente está fazendo um diagnóstico geral, fala, olha, isso aqui está errado. A gente não está entrando na vida Exatamente. específica de cada um aqui para ficar condenando e apontando. Não é esse o ponto, né? Mas veja como que muitas vezes serve falar essas coisas.
uns 2, 3 anos atrás, o professor Thomas Juliano foi a Belo Horizonte dar um curso sobre escravidão no Brasil. Eu acho que essa aula, inclusive, está no canal do YouTube dele. Uma aula muito boa, de 6 horas. No final tinha um rapaz ali, o cara interessado, o cara tava de paletó, assim, o cara bem mais novo, assim, o cara tava meio de paletó, não era aqueles afetados de biquinho, aqueles caras esquisitos, não, o cara tava bem vestido, o cara tava integrado ali, participando. Pô, me chamou a atenção esse cara, né? No final da aula, o cara veio, me abordou e falou assim, cara, eu queria te agradecer, é o Guilherme, né? Eu falei assim, sou, cara, prazer, tá? Eu queria te agradecer. Eu falei, por quê, cara? Eu não te conheço, te conheci agora. Não, porque 5 anos atrás, sei lá, cara, eu tinha 12, 13 anos, você foi na minha escola dar uma palestra sobre sexualidade e você falou sobre, teve uma hora que você juntou, a gente juntou os homens ali, né, fez um círculo só de homens, e você falou, abriu o verbo sobre pornografia e não sei o que, e falou, e eu fiquei rindo da sua cara, mas aquele negócio não saiu da minha cabeça. E eu quero te agradecer, porque isso mudou minha vida. Falei assim, cara, eu fiquei super sem graça. Então, assim, cara, tem que falar, cara. Pornografia é uma desgraça absoluta. Pornografia é uma desgraça absoluta. E não é moralismo falar contra... Tem um monte de gente que fica aí exaltando a pornografia. Todo mundo sabe, cara, que pornografia é um negócio de derrotado, cara. É um negócio de derrotado. O homem que vê pornografia é um broxa derrotado, um lixo. Um lixo. Um lixo que ele vai ficar só idealizando mulheres que não existem na vida real, né? Ou que ele só vai ter acesso se ele pagar 5 mil reais num programa, ou R$ 1.000 num programa, que essas mulheres são prostitutas, né? Elas não são atrizes, elas são prostitutas. E outra coisa, essas mulheres que trabalham em filmes pornô, tá cheio de testemunho aí, elas são escravizadas, cara. Os diretores obrigam essas mulheres a cheirar cocaína. Elas são tratadas como pior do que um bicho, cara. O cachorro desse cara é mais bem tratado do que a mulher que ele usa para ter prazer. A mulher que vê pornografia, para mim, eu sei que tem muito, cara. É muito, assim. É muita mulher. Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Essa mulherada que vê pornografia, né? Como é que empoderar? Empoderar, cara. Empoderar. É lixo. Isso é um lixo. Isso destrói a vida humana. Destrói o relacionamento humano, que você começa a olhar para o outro como objeto sexual, puramente. E esse cara viciado em pornografia é o cara que, se der sorte numa balada, vai transar com uma mulher, vai engravidar ela e vai depois querer matar o fruto daquela relação. É isso. Todo mundo, cara, se todo mundo parar, tirar o zumbido ali, esse zumbido dia a dia, parar para refletir e fazer essa conta, vai perceber, cara. Não tô falando nada. Todo mundo consegue perceber isso aqui. Só que é aquela coisa, as pessoas, a gente está vivendo uma ilusão tão grande que a gente acha que se a gente abrir mão disso, a vida vai ficar pior, né? A vida vai ficar entediante, vai ficar chata, etc. Não, é o contrário, cara. Isso é um canto de sereia. Isso é um canto de sereia. Então, assim, Exatamente. cara, você aí, ó, e aí a gente vê, Henrique, você é muito amigo do Ítalo, né? O Ítalo falou Ah, ontem numa caixinha ali, cara, os caras que mais falam de mim são católicos homens. Que são esses caras o quê? Que fica vendo pornografia, cara. Nós sabemos. Cara, esses caras ficam vendo pornografia e aí ele vira defensor da tradição, vira defensor das cruzadas. É o cara masturbador, cara. O cara que fica ali, ó, viciado e vira um moralista. Aí, esse cara é moralista. E ele começa a julgar o outro, começa a fazer juízo temerário da vida alheia, né? E apontando, dando nome, né? Não é essa análise genérica que a gente está fazendo aqui. Então, assim, vejam que o movimento revolucionário ele conseguiu destruir a figura da mulher, mas mais ainda destruiu a figura do homem, cara. A figura do homem. O que virou o homem, cara? Esse ser egoísta, baixo, patético, bruto, um ser bruto, um babacão, né? Igual você falou, fica aí, o cara tem 35 anos, fica jogando joguinho de videogame o dia inteiro. O cara não estuda, não usa o intelecto dele, não usa a força dele, né? Não tenta servir o próximo de nenhuma maneira, nada. É um cara que vive escravo do prazer. E o que esse cara vai fazer? Ele vai destruir a mulher também, cara. Ele vai levar a mulher junto consigo. Porque as mulheres estão fazendo o que estão fazendo justamente para se igualar a
a esse lixo que o homem virou. Esse lixo que o homem virou. Pelo menos, os caras de antigamente, pelo menos, se o cara sair do casamento, ele tinha lá 4 filhos no casamento oficial, ele tinha mais 6 no extra-oficial. Mas ele mantinha os 6, cara. Pelo menos ele mantinha os 6, entendeu? Ele não matava os 6. Ele mantinha, cara. Ele não matava. Tá errado? Claro que tá errado. Não tô defendendo, pelo amor de Deus. Não, tá errado isso. Hoje não, cara. O cara não quer aceitar nada. Não quer aceitar nada. Então, assim, a gente pode parecer que tá fugindo do. É o pai de dogs, é isso aí. É o pai de pet, entendeu? O cara não tem coragem de fazer um filho, cara. Eu, engraçado você citar, Guilherme, você citou o Ítalo Marcilli, meu compadre. Uma vez, faz tempo isso já, eu fui até ele para tirar uma dúvida, né? Porque eu queria que ele me explicasse, do ponto de vista médico, o efeito da pornografia no cérebro humano. Né? Por quê? Porque eu ia dar uma palestra, e na palestra eu ia dizer que a pornografia é uma espécie de cocaína. Ela funciona como uma droga para o cérebro humano. E para não falar besteira, eu fui perguntar a ele, que é psiquiatra, né? Ô Ítalo, qual é o efeito da pornografia no cérebro humano para eu poder falar, né? E aí ele me explicou que a diferença da pornografia para a cocaína é simplesmente que na cocaína você tem o gatilho que dispara, tá, o mecanismo do vício no cérebro, a liberação lá daquelas substâncias que vão deixar o sujeito viciado, é um gatilho químico. A cocaína é um gatilho químico. O cara cheirou uma substância química, ou injetou, né? E aí aquilo dispara no cérebro o mecanismo do vício. Com a pornografia, o gatilho não é químico, porque não existe nenhuma química ali envolvida, ele não está consumindo nenhuma substância. Mas acontece exatamente o mesmo processo, que vai deixar o sujeito viciado. Né? Eu recomendo para todo mundo, Guilherme, os vídeos do Rodrigo Simonsen sobre pornografia. Ele fala muito bem sobre isso, explica a situação de uma forma muito tranquila e sem esses moralismos também, né? Como você bem ressaltou, a gente está falando aqui fazendo um diagnóstico da sociedade doentia, dessa modernidade doentia. Não estamos apontando o dedo para ninguém. Ninguém aqui é perfeito, eu sou cheio de pecado, tá, gente? Eu não sou perfeito, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, homens, tá? Homens, livrem-se desse lixo que é a pornografia. Tá? Guilherme, você sabe muito bem a quantidade de mulheres que estão reclamando de maridos que não comparecem, maridos broxas que não comparecem. Por quê? Porque estão viciados em pornografia e só conseguem chegar ao orgasmo vendo pornografia. Quando o sujeito vai se deitar com a mulher dele, ele não consegue fazer nada. Ele está travado. Ele brocha. Por quê? Porque a pornografia causa impotência. Pornografia causa impotência. Tá? Isso não é falado, ninguém vai avisar isso por aí porque é politicamente incorreto falar isso. Mas aqui nós falamos, pornografia faz mal, além de ser pecado, além de arrastar a pessoa para o inferno, pornografia deixa o cara broxa. Ele não vai conseguir mais ter uma relação normal. O que é o normal? Normal é pênis na vagina, acabou e fim de papo. Isso é o normal do sexo. É pênis na vagina, pronto. O sujeito não consegue isso mais, ele está viciado em pornografia. Ele quer ver ali uma sucessão infindável, interminável de mulheres na frente dele fazendo atos sexuais. É só assim que ele consegue chegar ao orgasmo. Com uma mulher de verdade, de carne e osso na frente dele, ele não consegue. Não, Tá? e aí, Então, Henrique, é isso aquela coisa. detona o cara, acaba com os casamentos, acaba com a vida sexual da pessoa e as mulheres ficam insatisfeitas. Daqui a pouco a mulher está arrumando um amante aí porque o cara não comparece, é um viciado em pornografia. Fica a madrugada adentro, vendo site pornográfico, se masturbando e não consegue mais satisfazer a mulher. A verdade é essa. Não, e tem um detalhe também. Ninguém consegue desver aquilo que viu. Ninguém consegue desver aquilo que viu.
Aí o que que acontece, né, com a pessoa que gastou muito tempo com pornografia? Quando ela se livrar disso, e ela tem que procurar se livrar disso, beleza. Pode passar 20 anos, cara, 20 anos. O cara ficou 20 anos, 10 anos, ele conseguiu se libertar daquilo. Mas as imagens aparecem, flashes, cara, de imagens, às vezes um negócio que estava ali, ó, de 15 anos atrás. E aquilo vai afetar de alguma forma a sua vida afetiva. Acabou, sabe? O estrago não tem volta. O estrago não tem volta, cara. Isso é muito sério. Por isso que quem percebeu isso e tem filhos tem que lutar com todas as forças para não colocar, não permitir que os filhos tenham acesso a isso, porque isso vai destruir a imaginação deles, vai destruir a vontade e é diferente. Pô, a gente, cara, né? Quem tem mais de 30 anos, quando começou a ter as primeiras possibilidades de acessar isso, ainda tinha um custo social, né, cara? O cara ainda tinha que arrumar uma revista, ou esperar a hora ali do, sei lá, do canal de televisão. Agora não, o cara pega um celular, cara, ele acessa. E aí, eu vou falar de um outro detalhe aqui também, que as pessoas, porque esse é o ser humano, cara, ele não, a gente vai fazer de tudo para justificar os nossos atos, tudo, tudo. Então, assim, às vezes o cara realmente fala, não, cara, eu não vejo pornografia, mas o cara vai ver, por exemplo, Game of Thrones, cara, que tem, beleza, não é tecnicamente pornográfico, beleza, não é. Eu nunca vi, mas dizem que tecnicamente não é. Mas, cara, vai tentar mascarar a coisa. Vai tentar mascarar. Vai ficar anestesiando a própria consciência. Eu repito, se a gente fizer um exame sincero, sincero, a Guinevere falou aqui, ó, cresce a busca por pornografia infantil. Por quê? A pessoa vai se dessensibilizando. A pedofilia está se alastrando por causa da pornografia. A pedofilia e pornografia estão de mãos juntas. De mãos juntas. Só que não pode falar isso. Então, os 18 que estão assistindo aqui a gente, reflitam sobre isso. Reflitam sobre suas próprias experiências, sobre o que a gente está falando, e vocês vão perceber que a gente não está falando bobagem. Porque nós refletimos, a gente refletiu sobre isso. Não é só ficar estudando, a gente falou, peraí, cara, chegou um momento que, olha, tem alguma coisa errada aqui, tem que ser reorganizada. E isso tudo tem a ver com o que a gente está tentando fazer, de resgatar um conservadorismo genuíno, que é o quê? Qual que é a diferença do moralista para o que a gente está fazendo aqui? Repito, o moralista é o cara que não entende a fraqueza humana. O moralista é o cara que, quando vê uma falha humana pontual, fruto da nossa fraqueza, das nossas limitações, ele vai apontar o dedo na cara do outro como se ele nunca fosse capaz de fazer aquilo. A gente não está falando disso, gente. A gente tá, como o Henrique falou, a gente está falando de uma doença que se alastrou, de um comportamento neurótico, que as pessoas mentem para si, e de uma coisa que está tirando vida. Então, nesse sentido, tem que falar, cara, se você vê pornografia e fica tentando justificar, cara, tu é um vagabundo, um egoísta que vai, em algum momento, querer tirar o filho de uma mulher, cara. O seu filho também. E mulheres, pelo amor de Deus, cara, mulher, eu realmente não consigo entender, cara. A mulher que vê pornografia justifica. Eu não consigo entender. Não consigo. Eu consigo entender o homem porque o homem é meio lixo nesse sentido, né? O homem é muito, né, apegado à imagem, à carne, etc. Mas eu não consigo entender a mulher, cara. Não consigo. Não consigo. Eu fico lembrando, Guilherme, no passado, eu estava na sexta série, quando eu vi a primeira Playboy, né? Revista Playboy, eu lembro até hoje. Um dos colegas trouxe dentro da mochila, falou, tô com a Playboy aqui do meu tio. Aí todo mundo, depois da aula foram para um beco, né? Fora da escola para um beco, tudo escondido, olhando assim, olha aqui, é Playboy e tal. Tava na sexta série, eu lembro dessa cena, né? E aquilo era um acontecimento, era um negócio dificílimo de você obter, né? E tal. Hoje, um moleque de primeiro ano, segundo ano, eu estava na sexta série, hein? Já está com o celular na mão. Ele abre o celular, ele abre o iPhone ali, ele está no WhatsApp, entendeu? Rola de tudo no WhatsApp. Ele está vendo pornografia da pior espécie no WhatsApp. Criança de 7, 8, 9 anos, até mais nova que isso.
É muito fácil o acesso hoje, entendeu? Então, a tela está acabando com as crianças. A tela está acabando com as crianças, né? Então, preservar os nossos filhos das telas também é uma coisa importantíssima, né? Cuidado com o que os filhos estão vendo. Não entregue celular na mão de criança, né? Criança trancada no quarto com computador, né? Se tiver que usar computador, que não é recomendável, que seja na sala, na frente do pai e da mãe, na frente de todo mundo, porque a pedofilia está aí. Eu já ouvi vários relatos de pessoas próximas. Não é de ouvir falar de internet, não. Pessoas próximas, com relatos de filhos que foram assediados por pedófilos. Né? E a pornografia, a pedofilia, são tantos os perigos. Né? Esse é um vício. O Guilherme falou bem, é um veneno que está envenenando. A pornografia está envenenando as famílias. Está tirando a masculinidade dos homens. Os homens hoje são emasculados por causa da pornografia. Né? E quando ele falou em veneno, que a pornografia é um veneno, eu lembrei também daquele vídeo do padre Paulo Ricardo, Abortos Ocultos. Né? Já que a gente estava falando de aborto, né? As pessoas acham que pílula anticoncepcional é remédio. Né? Eu parei de tomar remédio, agora eu quero engravidar. Isso não é remédio, isso é veneno. Porque a pílula é potencialmente abortiva. Tá? O médico vai dizer que não, porque para ele a gravidez começa na nidação. Tá? Na nidação. Não é nem por isso, Henrique. Quando Vamos o falar outra embrião verdade se aqui. fixa Ele não no vai dizer que útero. não. Só desculpe te interromper, Hã? mas ele não vai dizer que não por isso, não. Ele vai dizer que não, cara, que ele recebe dinheiro do laboratório para dar pílula, cara. É mais mesquinho ainda. É mais Ainda tem mesquinho. essa. O médico te dá pílula porque ele ganha royalty do laboratório da A farmacêutica. Ele não tá nem indústria aí com a sua vida. farmacêutica. Os médicos sabem e eles não falam a verdade porque eles estão recebendo da farmacêutica. É um negócio sujo e mesquinho. Mulher que toma anticoncepcional fica gorda, fica feia, fica cheia de hormônio, fica Trombose, morre de dá trombose. trombose, a mulher pode morrer, tem um monte de efeitos. Um monte de E o pior efeito. de tudo, pode abortar um bebê que concebeu. Exato, exato. Né? E isso aqui, gente, procurem os relatos aí, inclusive tem até uma onda meio bizarra, assim, de mulheres meio feministas que pararam de tomar pílula, porque descobriram o óbvio, né? E elas falam disso, elas falam justamente disso, olha, estava sendo envenenada por um cara que, enfim, vai acabar a nossa segunda hora. Foi muito bom. Pessoal, reflitam sobre isso com honestidade, né? Tomem um tempo ali de solidão, reflitam, meditem sobre isso, porque esses assuntos, eles têm consequências gravíssimas na sociedade. Gravíssimas, gravíssimas. Eles não são atos ali isolados, ali feitos no seu íntimo, e não tem nada a ver com a sociedade. Eles têm tudo a ver com a sociedade, tudo, tudo. Exatamente, Guilherme. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, meus caros. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos.